Oi, pessoal. Nessa aula eu vou explicar para vocês o que é o protecionismo. Então, imagine aqui dois países, o país A e o país B. Todo mundo sabe muito bem que dentro de cada um dos países existem diferentes atividades econômicas. Então, suponha que o país A seja um país desenvolvido e um país B um país subdesenvolvido. O país subdesenvolvido tem como principal característica a produção agrícola e também a produção mineral, a produção da agropecuária, deve ter algumas indústrias, mas principalmente a produção agrícola e a produção mineral. Existem países emergentes que, além da produção agrícola e mineral, também contam com indústrias. Mas vamos usar como exemplo um país subdesenvolvido agrícola. Vou desenhar um boizinho aqui também. Olha que bonitinho. Coisa linda, hein? Já um país desenvolvido, ele tem também suas produções agrícolas, suas produções minerais, mas tem como principais características uma produção industrial. Atualmente, pessoal, esse quadro ele mudou, mas não mudou muito. A diferença é que atualmente a indústria, o braço da indústria, ele está instalado em países subdesenvolvidos industrializados, ou países emergentes. Prestem bem atenção em relação a isso, porque senão parece que eu estou dizendo aqui que o país desenvolvido concentra todas as indústrias do mundo. Não é bem assim. Muitas indústrias foram transferidas para países subdesenvolvidos e emergentes. Considere a indústria como um símbolo de produção tecnológica, de produção de projetos, criações. Mesmo que a indústria que produz o iPhone seja instalada na China ou no Brasil, a criação do iPhone, o projeto, o design é feito nos Estados Unidos. Tudo isso é feito nos Estados Unidos. O mesmo serve para diversos outros produtos. Por exemplo, uma raquete de tênis da Babolat, todo projeto, desenho, testes, tudo isso é feito na França. Mas a produção da raquete atualmente é feita na China, por questão de custos de produção. Voltando aqui à nossa explicação. Então, você já sabe o que cada um desse grupo de países tem como características produzir. A ideia é o seguinte: se houvesse um comércio 100% livre, uma pessoa deste país subdesenvolvido, quando ela fosse comprar um produto, ela poderia comprar um produto de dentro do seu próprio país, como um produto da pecuária, um produto agrícola, um produto mineral. E ela também quer comprar produtos que são fabricados em outros países. Se o preço de um produto, vamos considerar um celular, se um celular produzido e fabricado num país desenvolvido custa nesse país, para o habitante desse país, 1.000, vou falar tudo em reais que fica mais fácil, R$ 1.000, esse produto custaria quanto para um habitante de um país subdesenvolvido se não houvesse nenhum tipo de restrição ao comércio internacional? Quanto, pessoal? Você já sabe responder? Seria R$ 1.000 mais o valor do frete. Imagina um caminhão carregado de celular. Agora imagina que uma carga de um caminhão é um container e que um navio pode carregar centenas e até milhares de containers. O frete de um celular, se fosse trazer ele sozinho de um país para o outro, é lógico que é caro. Porém, como a quantidade é muito grande sendo transportada, o frete seria barato. O resultado, uma pessoa de um país subdesenvolvido poderia comprar o celular pelo preço basicamente que ele custa num país desenvolvido, mais o valor do frete. Vamos pensar em torno de uns 1.000,
2,50, mais ou menos. Porém, não é isso que acontece. A verdade é que os países eles impõem barreiras e restrições, e essas barreiras e restrições compõem as barreiras protecionistas. Por exemplo, essa que eu acabei de fazer aqui de vermelho é chamado de protecionismo tarifário, que consiste na cobrança de um imposto quando o produto ele vem de outro país. Então, se o produto saiu de lá por R$1.000, ao entrar no país subdesenvolvido, existe a cobrança de um imposto. Por exemplo, esse protecionismo tarifário. No Brasil, ele, sem exagerar, ele vai ficar próximo de 100%. É como se dobrasse o valor do produto. Mas vamos considerar, então, que seja feita uma cobrança de um protecionismo de 50%. Isso quer dizer que o produto que vinha aqui por 1.000, ao entrar no país, vai ter um acréscimo de R$500 e vai chegar ao consumidor por R$1.500. Se esse país não tem indústrias dentro dele que fabricam esse celular ou tecnologias que fabricam o celular, esse tipo de cobrança ela só pode ser justificada pelo interesse que o país tem em arrecadar dinheiro, e esse dinheiro, essa diferença, esses 500 que o país está cobrando para que seus habitantes comprem produtos importados, ele pode ser usado dentro de um país, por exemplo, para saúde, educação ou até mesmo para a criação de centros tecnológicos para desenvolver indústrias no local. Nem sempre isso acontece. Todo mundo deve saber disso. Esse é o protecionismo tarifário. O contrário também acontece. Quando um produto sai do país subdesenvolvido, aqui não tem nenhum tipo de restrição. Porque pensa bem, para que um país subdesenvolvido vai querer cobrar imposto de um produto que está saindo dele, sendo que o objetivo é vender para os outros e ganhar mais dinheiro? Quando esse produto sai de um país subdesenvolvido e vai entrar num país desenvolvido, ou qualquer outro tipo de país, esse país também vai estabelecer um protecionismo tarifário. Vamos pensar num exemplo. Suponha que uma laranja ela saia daqui custando R$1, uma laranja. Essa laranja ela custaria R$1,05 se fosse só a laranja mais o frete. Porém, essa laranja ela pode custar dentro do outro país R$5 uma laranja. E isso acontece porque esse outro país ele também pode ter uma produção agrícola de laranja. E agora que tudo vai fazer muito mais sentido, pessoal. Um país como o Brasil tem uma facilidade muito maior de produzir laranja. Consequentemente, a laranja do Brasil ela é mais barata e de melhor qualidade. Já um país como os Estados Unidos, ele tem uma dificuldade para a produção de laranja, ou alguns países da Europa, por conta do clima. Pense, a título aí de exemplo, numa laranja menor e mais cara, que custe, por exemplo, 2. Tudo em reais, tá? Para facilitar. Esse consumidor, diante da dúvida de qual laranja adquirir, tem duas opções. Uma laranja nacional, custando 2, ou uma laranja importada, custando 5. Provavelmente, algumas pessoas podem comprar essa laranja, e muitos compram, mas muitos vão dar preferência para a laranja nacional, por conta do preço, que é mais barato. Se não tivesse essa barreira, e se simplesmente não houvesse essa barreira que está aqui, o que aconteceria? A laranja ela iria entrar por R$1,10, R$1,05. E o produtor local, os produtores de laranja desse país, encontrariam dificuldade para produzir laranja. É aí que entra os debates e negociações dentro da Organização Mundial do Comércio. Quando os países subdesenvolvidos eles vão diante da OMC, o grupo chamado G20 comercial, e fazem algumas reivindicações, eles alegam que os países desenvolvidos eles já têm muita tecnologia
e que as indústrias dele já são muito poderosas, muito fortes, e que as indústrias dos países subdesenvolvidos e emergentes, elas precisam do protecionismo em relação ao produto que vem da indústria de um país rico, para que ela possa crescer. E alegam também que um país desenvolvido já ganha dinheiro demais com todas essas coisas, então ele não precisa ficar se protegendo dos produtos agrícolas dos países pobres. Afinal de contas, grande parte dos países pobres tem apenas na agricultura, na mineração, suas fontes de renda. Então é uma coisa que gera um debate muito grande, porque o posicionamento dos líderes dos países desenvolvidos vai de encontro com o posicionamento dos líderes dos países emergentes. Vocês entenderam, gente? Então, recapitulando, o protecionismo é uma barreira que o país impõe à entrada de produtos estrangeiros para fortalecer e proteger os produtores locais, sejam produtores industriais, agrícolas. E existem vários tipos de protecionismo. O protecionismo que eu exemplifiquei agora para vocês é o protecionismo tarifário. É o protecionismo quando há uma cobrança de impostos para que o produto importado, que vem de outro país, então, fique mais caro dentro do território e isso favoreça os produtores locais. Não é o único tipo de protecionismo que existe. Existe, por exemplo, o protecionismo, que é quando um país, por exemplo, um país rico, ele, tendo bastante dinheiro, dá ajuda financeira aos produtores locais. São os famosos subsídios agrícolas. Então o governo despeja dinheiro no campo e esses produtores aqui, eles passam a ter muitas vantagens para a produção do seu produto. Consequentemente, o preço do produto deles pode ficar mais barato e a qualidade do produto deles pode ficar melhor do que o produto importado. É outra coisa que é muito criticada dentro da OMC por parte do G20, dos países do G20 comercial. Então, nesse caso, pessoal, é um exemplo de protecionismo não tarifário. Então, os subsídios agrícolas, é um exemplo de protecionismo não tarifário. É quando o país ele usa alguns artifícios para proteger o seu produtor local, que não necessariamente seja a cobrança de impostos. Existem outros tipos de protecionismo não tarifários. Um exemplo que eu vou falar aqui para vocês, e aí você preste atenção, não vou desenhar nada aqui na lousinha. A China ela é acusada de praticar dumping. Isso quer dizer que ela pode vender alguns produtos por um preço muito mais barato do que o mundo inteiro. E muitas vezes ela consegue produzir e vender esses produtos por conta da mão de obra que recebe salários muito baixos na China. Então, alguns países eles podem recusar produtos vindo da China. Por exemplo, o Brasil pode recusar produtos, brinquedos que vêm da China, alegando que a China está praticando dumping. E você já está imaginando para quem que vai reclamar? Quem será que é o juiz? Quem será que é o organismo que ouve essas reclamações e julga se elas procedem ou não? É a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Se algum país se sentir lesado porque algum outro país está praticando o dumping, que é esse preço muito baixo dos produtos, ou que algum país está cobrando impostos exagerados, que é o protecionismo tarifário, ou que algum país, ou que a União Europeia está abusando dos subsídios agrícolas aos seus produtores, quem vai ouvir é a OMC. E para ficar mais claro ainda para você, a OMC ela não é um organismo que tem um dono, que tem uma pessoa, que é ela que decide tudo. A OMC, como o próprio nome diz, é uma organização mundial. Os países membros da OMC, eles que vão decidir se aquelas medidas estão sendo adequadas ou não, através de debates e discussões. É por isso que algumas discussões elas levam muito tempo. Por exemplo, a rodada Doha de negociações da OMC começou em 2001 e a previsão era até 2005. Porém, até agora, ela está aberta e as discussões continuam acontecendo.